Olá, sejam todos bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, aqui na cidade de Biel-Bienne, na Suíça. Hoje, 3 de maio de 2023, daremos continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, capítulo 3, Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Estamos no item 143, Indicações de Kardec. Hoje, em especial, daremos continuidade ao livro dos Espíritos. Espera aí, Beto, qual foi o número mesmo? 783, meu Deus. Não, não é não, não é não, não é não. Estou aqui. Qual é, Beto? Deixa eu ver. 780B. Hã? 780B. Isso, porque eu estou aqui com muitas janelinhas abertas. Então, pronto, aí eu estou aqui. Pronto, agora sim. Pronto, Beto. Então, seja bem-vindo. Grata por ter recebido o nosso convite. É conosco. Bom, obrigado pela oportunidade, pelo convite mais uma vez, da gente poder refletir sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Por mais que ele não seja citado, sempre os ensinamentos dele estão ali. Vamos começar bem rapidinho, só mostrando aqui rapidinho. Por que que a gente está vendo lá, que talvez com o tempo as pessoas vão se perdendo, né? Da onde que vêm as indicações e por que que a gente vai estar lendo lá. Então, na 143 foi perguntado, Kardec pergunta, como progride e como degeneram os povos. E aqui ele vem falando que com encarnação, desencarnação, se juntam, alguns mais evoluídos, outros menos, cada um vão aprendendo de forma da lei da sociedade a progredir. E aí, aqui embaixo, ele dá algumas indicações, a qual já foram lidas desde a pergunta 766, e aí acabou da última vez na 780A. Eu só vou ler porque como ela é complemento, a de baixo é complemento dela, não tem como a gente entender muito bem a de baixo, sem pelo menos dar uma lida nela. 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Resposta dos espíritos, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. E então a gente entra na sequência que estava programada para hoje, 780B. Como se explica então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Então, é interessante que o Kardec ele vai tentando não só compreender totalmente, como deixar para nós, muito bem compreendido, algumas perguntas que talvez alguns de nós fizéssemos, né? Se o progresso intelectual é tão importante, a inteligência é tão importante, conforme nas questões anteriores, se isso dá uma diferença, uma diversidade, um arcabouço, um olhar maior, por que que então entre os povos mais esclarecidos muitas vezes vemos os mais pervertidos? Então, a pergunta é muito profunda e muito interessante. Os espíritos respondem: o progresso completo é o alvo a atingir. Por que que a gente falou, então, que falava de Jesus sem falar de Jesus? Porque lá na Bíblia fala-se o tempo todo de pecado, e pecado, de forma literal, significa errar o alvo. Então, o progresso completo é acertar o alvo, é o alvo a atingir. Mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo, até que tenham desenvolvido o senso moral. Eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Isso é muito interessante, porque nós temos o hábito de acreditar, de valorizar, de supervalorizar,
de hipervalorizar a inteligência. Exatamente o que eu acabei de fazer falando. Muito. Então, uma pessoa inteligente, ela é muito bem vista, muito bem quista. E o que eles estão falando aqui na resposta é que se não houver desenvolvido um senso moral, pode, não quer dizer que vai, mas pode servir-se da inteligência para fazer o mal. E a gente percebe isso a todo momento. Pessoas extremamente inteligentes, capazes de fazer grandiosas coisas com a sua inteligência, utilizando elas para subjugar pessoas, para escravizar pessoas, mesmo que não seja aquela escravidão que é feita de corrente, mas às vezes de uma outra forma. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, pessoas muito inteligentes juntaram para fazer a bomba atômica. Ou, hoje, com a grande facilidade que a gente pode disseminar ideias, a gente pode estar utilizando elas de formas cotidianas para que a gente induza pessoas a cometerem mal contra si mesmo ou contra outros, contra pequenos grupos, contra grandes grupos, falando que aquelas pessoas não são respeitáveis, honrosas ou coisas parecidas. Então é isso tudo que a gente precisa tomar cuidado, que a inteligência pode subverter a nossa capacidade de discernimento. Significa que aquilo que eu sei que não é uma coisa boa, eu vou utilizar as palavras de Kardec para ficar mais fácil, não complicar muito. Não pode ser uma coisa boa, e aí eu penso que o que eu estou fazendo é um bem maior, ou conforme se diz aí nos adários popular, às vezes para um bem maior é necessário fazer um pouco de mal. E a gente percebe que não, mal é mal. Dependendo do que a gente queira chamar. Então, é isso que a gente precisa estar tomando cuidado na busca do desenvolvimento do senso moral. Senão a gente inverte uma coisa com a outra. E isso só vai acontecer com o tempo, conforme está aqui na resposta. E aí ele dá algumas indicações. Alguém quer comentar alguma coisa antes de ir para elas? Né, Beto? Vamos dizer assim, um limite, né? É difícil muitas vezes para nós, que no estágio evolutivo que nós estamos, muitas vezes a gente tem dificuldade de perceber essa nuance, né? Até onde é o bem, até onde começa o mal, será que é o bem? Porque o bem se pressupõe o bem para todos, não é? Se uma única pessoa, um único ser for prejudicado, já não é o bem, não é? E eu acho que, penso eu, né, que no estágio evolutivo em que nós estamos, muitas vezes a gente tem dificuldade de perceber essa delicadeza, né, desse limite, né? Para nós é difícil. Lógico que espíritos evoluídos eles sabem, mas muitas vezes nós temos essa dificuldade. E é aí que vai, né, a gente procurar se esclarecer o máximo que nós pudermos, estudar muito, para a gente ir atingindo esse nível de entendimento, né? É verdade, essa é a grande questão, é o desafio, né? É. A gente estuda, é esse discernimento. Bom, aí ele indica a 365. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as dá à inteligência? Seguramente que é o mesmo. E na razão do grau a que tenha chegado, o homem não tem em si dois espíritos. É uma pergunta que talvez quando a gente está lá na 780 parece boba, mas quando a gente vai percebendo por que que essas perguntas vão acontecendo, faz muito sentido. A pergunta é, existe uma divisão interna em nós, espírito, alma, porque aqui Kardec está perguntando e tentando entender. Há alguma força que divide, uma desenvolve inteligência, a outra moral? Existe uma diferença? Existe algo que pode ser dividido entre nós? E aí eles dizem que não. Então nós somos um ser só que tem vários atributos e várias limitações. E aí a gente tem que ir trabalhando e desenvolvendo esses atributos e lutando
dia após dia, para que essas limitações sejam cada vez menores. Porque o que nos difere muito uns dos outros, às vezes, é essa limitação, né? De entender o outro, de aceitar o outro, compreender o outro, amar o outro, e assim por diante. Aí ele indica 700 e era 355, eu li outra. Então vamos ler ela. Porque os homens mais inteligentes que revelam o espírito superior neles encarnado são às vezes ao mesmo tempo profundamente viciosos. É que o espírito encarnado não é bastante puro e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, num outro, em moralidade. É interessante também que a gente percebe que nós somos seres extremamente sociáveis, e o que ele está respondendo aqui é que a gente influencia e é influenciado o tempo todo, mesmo que a gente ache que não. Porque existem pessoas que ficam assim, não, mas eu não tenho opinião própria. Mas aí, se você lê um determinado autor, muitos livros dele, se você assiste um determinado pensador ou ouve muito tempo, você não está percebendo, mas você acaba está sendo influenciado. Não é possível que a gente cria um senso crítico, a gente cria um olhar, mas a gente é influenciado o tempo todo, porque não é possível sermos originais. A originalidade, conforme é entendida de tipo assim, o nosso pensamento, o nosso olhar é único, é uma utopia. Nós somos o fruto, o resultado de vários olhares, de várias reflexões, de vários pensamentos e assim por diante. Beto, eu vou trazer um exemplo que mexeu muito com o Ernesto, meu esposo, e o melhor amigo dele era um ser muito inteligente, muito inteligente. Ele inventou métodos aqui na época e fez coisas que não vale nem a pena comentar. E ele não entendia, ele sempre falou assim, como uma pessoa tão inteligente podia e tinha capacidade de fazer coisas tão prejudiciais a si mesmo que ele não se dava conta e adquirir outras coisas para ter certos privilégios ou se aproveitar, porque estava num país que eu não vou citar, para poder se sobressair. Porque a inteligência dele era imensa. E ele não entendia isso. Mas como? Como? E depois deixou de ser amigo dele, justamente como você está falando, influenciado por uma pessoa. E ele nunca pôde compreender como ele, com uma inteligência, é, ele diz, sobrenatural, fazer coisas contra a lei. Se ele mesmo criava certas coisas dentro da própria lei. Ele nunca conseguiu entender isso. Aí, como na época estávamos fazendo o evangelho, eu falei porque ele tinha inteligência, mas a moral dele, como todos nós, estamos sempre oscilando, não é? Pode ser a inteligência sobrenatural, como você mesmo está dizendo, mas e a moral? Como está? E para ele, como ele fez pensar, realmente, porque se não fosse, se ele tivesse desenvolvido tanto moralmente, não iria fazer certas coisas. Aí deu para que ele como pudesse analisar e refletir sobre o comportamento do seu amigo, entendeu? Porque era amigo dele. Então você vê que não tem nada a ver ter uma inteligência sobrenatural, vamos dizer sobrenatural, um QI imenso e está fazendo e utilizando a sua inteligência para prejudicar os demais ou para se Mas, né, prevalecer. Zélia, mas no nosso mundo isso é muito comum a gente ver, né? Só a gente analisar aí a história, né? Coisas que já aconteceram na humanidade, quantas coisas que afetou povos inteiros, né? Provocados por grandes inteligências. Isso é muito comum no nosso mundo, né?
Tem até uma palestrante que ela fala assim que uma pessoa ainda voltada para o mal, quanto mais inteligente ela for, mais eficiente vai ser o mal que ela vai praticar, não é? Porque ela vai usar a inteligência para isso, então é mais eficiente, ela vai ser muito mais eficiente no mal. Seria bom que as pessoas más não fossem muito inteligentes, né? Mas na realidade é o que acontece, a gente vê aí, né, na história e nos dias de hoje a gente vê, né? Muito comum. E que, como ele não entendia, porque justamente ele fazia parte de uma instituição conhecida internacionalmente para auxiliar aqueles que mais necessitavam no mundo. Né? Então, uhum. Tá? Então, mas faz parte trazendo apenas como exemplo, porque vocês sabem que eu não gosto de ficar só sempre nessa coisa de ficar. É bom estarmos trazendo É, também são exemplos, né? exemplos. Hum. Eu pensei em um exemplo assim mais singelo que todo mundo pode observar. Quando a gente vê crianças junto, a gente sempre vai perceber que as crianças têm, assim como nós, atributos diferentes. E em todo grupo de criança, você vai perceber que ela vai liderar. E essa liderança, você vai perceber se essa liderança pode ser positiva ou não, porque às vezes é positiva, ela é aquela que lidera, que concilia, que fala, pede desculpa e tal. Ou não, ou ela tira proveito dela, criança. E eu estou falando de criança de 2, 3, 4 anos. Às vezes é perceptível você ver isso, que uma lidera, mas ela pode liderar o que a gente poderia chamar de bem ou mal, que ali naquela condição ali existe uma grande parcela de ignorância, mas ali existem, como diz num artigo da Revista Espírita, né, germens que precisam ser cuidados e olhados. E a gente, se a gente alimenta a parte equivocada, isso pode pegar uma dimensão gigantesca, né? Então, a gente vê às vezes em casa, no dia a dia. Algumas crianças que são extremamente gratas em receber uma coisa banal, pequenininha, e outras que se frustram se não for um presente maravilhoso e gigantesco, e às vezes elas retribuem com uma certa assim a violência até, né, com aquela raiva de não ter sido atendida a tempo. Então, e geralmente não, e muitas vezes você percebe um grau de inteligência diferenciado dessa, porque assim, a gente imagina que tem tanta coisa ali dentro, né, que precisa da coisa da questão moral, porque já é tanta capacidade, pessoas muito inteligentes, segundo algumas pesquisas e estudos sociais, elas tendem a ter uma facilidade de ser mais tediosas, né, porque como ela tem uma capacidade muito grande, o tédio é mais comum. Então acaba que para sair do tédio, se nada diferente for ali dado a ela, ela pode vir buscar coisas que não são tão interessantes e acaba assim migrando com facilidade para o mal, até por se sentir um vazio muito grande. Essa não é uma regra, a gente vê bastante acontecer. Por isso que eu troquei geralmente por muitas vezes. É, Eu achei interessante que você deu o exemplo que eu acompanhei uma criança assim, tinha 3,5, 4 anos. Tinha tendência a vários idiomas. Mas quando não gostava das coisas, ela fazia assim, ó, para dar soco. Dar soco, sabe? E aprendeu a ler sozinha. 3 anos e pouco, 4 anos. Então, andava assim, ó, mostrando. Aí, como é importante a presença paterna, a presença dos pais, de estar encaminhando e cortando, e moldando estar presente, mais presente no dia a dia. Porque alguns acham bonitinho, acham acho engraçadinho. engraçadinho, né? Engraçadinho, é verdade. Uhum. Ah, que bonitinho! E não fala nada, porque é engraçadinho, é bonitinho, porque é criança. Aí a gente fica chocada assim, mas justamente aí que está. E esse exemplo, nós que já estamos falando sobre isso, que possa servir também aqui, quem vai
quem é pai, quem é mãe, que esteja passando por isso, a importância da presença dos pais, de estar conversando, estar presente no dia a dia. Não só pelo o que você mais escuta, ou pelo menos o que eu mais escuto aqui, não, ela é criança, tem que se deixar fazer o que quer. Eu falo assim, nossa Senhora. Né? Então, foi muito bom esse exemplo que você deu, porque é algo que ocorre no nosso dia a dia. É. E aí, na 780B, ele também dá a indicação da 751. Porque entre certos povos, já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume consagrado pela legislação. E aí talvez alguém está vendo e não tá sabendo muito bem, né? Infanticídio não é aborto. Infanticídio, a criança já nasceu. Então, é o assassinato de um recém-nascido. Seja logo após o nascimento ou ali um certo período de tempo que varia conforme a legislação de cada país e a criança é assassinada pela mãe, pelo pai ou por qualquer outra pessoa. Nossa, mas isso existe, Beto? Na, na Existe nossa, sim. na nossa legislação brasileira, eu estava vendo, porque eu fiquei muito curioso com isso aí, Nossa, muito. isso aí é chocante, né? E aí diz que se a mãe se ela matar o filho no tempo do puerpério, que é de 48 a 72 horas, não me lembro bem, aceitável de forma legislativa, o crime feito, ele é tipo assim, bem amenizado, porque é comprovado que muitas pessoas perdem consciência, podem ficar louca e não perceberem o que está fazendo. Então, é uma coisa, um sistema de defesa, caso isso aconteça. Por isso que geralmente pede-se, eu acredito até que é obrigatório, mas eu não vou afirmar porque eu não entendo de lei, que a mãe sempre esteja acompanhada ali quando a criança nasce, para evitar que isso possa acontecer. Mas voltando, Ó, né, porque entre certos povos, sim? eu tenho isso porque tenho contato com pessoas, você sabe, da Índia. Dizem que supostamente não é legal, mas as próprias pessoas, os responsáveis, ficam calados quando as crianças, as bebês, meninas, são assassinadas na Índia. Porque tem aquela coisa do dote, de tudo isso, e muitas ainda, e algumas, eu não sei como se chama, aldeias, se vê, inclusive uma estrangeira trouxe uma criança que tinha sido, como se chama, gente? Enterrada viva, uma menininha. Ela teve que sair correndo porque eles queriam lixá-la. Uma menina, por fato de ser menina. Isso nós sabemos que há muito na Índia, em outros países também. O que eu tenho contato com a Índia. E ela chegou, e eu não me recordo qual era o país. Então, existe muito. E todo mundo fica calado, porque fazer o quê, né? Pelo É, fato de ser menina. eu já tinha ouvido essa questão na Índia, mas não imaginei que ainda estava assim nesse estágio. Eu E já aí a ouvi falar pergunta, eu já ouvi falar na China, né? Na China já ouvi assim, alguma coisa. Primeiro que tem que ter um filho, não sei como é que está agora, mas houve uma época que só podia ter um filho por causa do número, né, demográfico lá, só um filho, e quando nascia menina, às vezes eles deixavam para morrer em algum lugar. Eu tinha ouvido falar alguma coisa assim, só da China eu tinha ouvido falar. e já que a gente está falando de Índia e China, vou falar uma coisa que, dados demográficos, essa semana, não sei se essa semana agora ou na anterior, porque eu vi o dado ontem, a Índia acabou de passar a China em termos de pessoas. Tem mais gente agora na Índia do que na Na China, Índia do que na China. porque as duas eram, né, sempre Uhum. próximas. O desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. O espírito de inteligência superior pode ser mau. É aquele que muito viveu sem se melhorar. Ele o sabe. E aí aqui é, é muito interessante, porque tem algumas coisas que podem passar desapercebidas por nós. Se a gente for pegar o livro dos Espíritos,
quase de capa a capa, a gente vai observar que Kardec tem uma tendência a supervalorizar a inteligência, porque a França daquele tempo era considerado o país mais inteligente, mais avançado, talvez o mais equalitário do mundo conhecido, então da Europa. E isso, o codificador, a população francesa, achava isso muito interessante, achava isso muito avançado. É mais ou menos igual a gente fala hoje assim, Deus é brasileiro. É mais ou menos essa ideia. Isso é É. chamado etnocentrismo. E a Uhum. gente vai percebendo que os espíritos, aos poucos, eles vão respondendo sem, sem ser totalmente direto, de que essa inteligência, além de ser relativa no universo, ela não quer dizer muito sem a parte moral, porque ela, por não ser avançada moralmente, ela vai ter um limite, ela só vai até um tanto. Vai chegar num certo tanto, ela não vai poder mais ultrapassar. Por uma questão muito simples. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas se o Hitler, por exemplo, tivesse conseguido tal coisa, ele talvez dominaria o mundo. Talvez sim. Mas o máximo que ele iria fazer era dominar o mundo físico. Esse seria o máximo do limite. E parece que é muito, mas não é. Porque a gente sabe que a parte espiritual de um planeta sempre ela é mais importante, maior e ela acaba influenciando muito mais. Aos poucos, qualquer coisa, a providência divina iria realizar para que não se dominasse totalmente. Por isso que eu estou comentando isso. Então, a inteligência superior, a qual o Kardec está dizendo, é uma inteligência que consegue lidar com as situações físicas, psicológicas, cognitivas, com grande facilidade. A gente vai percebendo que o que os espíritos estão respondendo não existia naquela época. É o que hoje a gente chama de inteligência emocional e também chamamos de inteligência espiritual. Ela é diferente. É o saber lidar com o outro com inteligência, com empatia, com resiliência, etc, etc, etc. Então a gente vai percebendo que aos poucos eles vão falando, ó, tem outras que vocês ainda vão estudar, ainda vão perceber que ela pode auxiliar muito mais ao progresso do que vocês chamam de inteligência hoje em dia, que é somente a intelectual, que ela sozinha sempre vai estar faltando alguma coisa. Voltando aos 780. Então, 780b, 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. Então, a gente pode retardar, fazer ela caminhar mais devagar, fazer com que ela possa ficar um bom tempo dando-nos a impressão de que ela parou. Quando ele Hum. fala deter, é parar e não mais avançar. A gente pode pausar, digamos assim, por um determinado tempo. E eu não sei afirmar se esse tempo é longo ou curto, porque isso vai depender do ponto de vista que está se vendo. Porque dependendo, 10 anos pode ser muito longo para uma determinada região, enquanto para outra região, 100 anos pode ser muito curto. Então, vai depender da região e do ponto de vista. A questão é, se a gente não tomar cuidado, se a gente não estiver atento ao que está acontecendo ao redor, a gente pode estar contribuindo para esse progresso ser mais lento, para ser cada Então, vez. Beto, será que a gente podia ver isso como um exemplo disso? É, por exemplo, a gente estudando a doutrina espírita, né, nós aprendemos que os primeiros cristãos, eles tinham, né, contato com os espíritos, né, tinham, trabalhavam a mediunidade, não existiam essas palavras ainda, né, mas o próprio Paulo, ele tem uma parte lá que ele está, parece que organizando uma sessão mediúnica, né, ali, ele fala como é que tem que acontecer, e quando a Igreja Católica se institucionalizou, e acho que no século IV, V, que houve aquele concílio em que a reencarnação foi abolida, né?
A reencarnação foi abolida, não se podia mais falar em reencarnação. Quem falava em reencarnação morria. Então, esse período todo, até chegar ao século XIX, tudo, foram séculos, né? De atraso, né? Não de anulação da reencarnação, porque sempre teve um ou outro ali que falava de reencarnação, mas houve um- uma parada, né? Um atraso da ideia da reencarnação, né? Ali, que veio ressurgir no século XIX com força total, né? A gente, talvez isso daí seja um exemplo disso que você está falando, né? Nossa, Terezinha, para mim foi o melhor exemplo. Se eu tivesse pensado em outro, tinha dado ruim. Para mim foi fantástico. Realmente, assim, essa pausa ou esse mais lento, ele pode ser tão danoso no sentido de, tipo assim, ainda hoje existem muitos que se levantam e se debruçam para demonstrar, para provar, para mostrar no texto bíblico que a reencarnação é um grande erro, é heresia. É, São muitos ainda hoje. Ou seja, essa paralisação, esse marchar do progresso mais lento, atrapalhou tanto que atrapalha até os dias de hoje, para perceber o quão nocivo e danoso foi, né? Porque para eles não entendiam o mecanismo. Eles não tinham um entendimento do mecanismo. Eles só entendiam o que podia se dar. Dá para perceber isso em quase todos os textos bíblicos. é, Percebiam que isso podia se dar. Eles só não sabiam como. É diferente de, não, não pode. Isso é errado, isso é proibido. Não, é muito diferente. Para perceber o quanto isso pode prejudicar. No entanto, a gente percebe que a providência divina vai equilibrando, né? Que esse povo interpretou assim, e os povos ao redor, indianos, budistas e tal, interpretaram de outra forma, e hoje a gente tem a oportunidade de analisar todos para a gente criar um senso crítico, e percebendo que poderia ter liberado geral e ter tido conclusões e reflexões parecidas com outros irmãos nossos de outras religiões, e aí para eles tudo podem, né? Tipo, você faz uma coisa errada, vem como uma barata, como um rato na próxima reencarnação. Então a gente percebe, tipo assim, a providência divina também tá trabalhando, né? Para, opa, vamos, vamos equilibrar isso aí. Isso é muito interessante. 781A. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela torrente que tentam deter. Eu gosto da linguagem de aprofundar na linguagem que nos incomoda, né? Que o castigará nos incomoda pra caramba. E eu gosto de refletir a respeito de tipo assim, pensa, eu faço tudo, né? Eu trabalho, eu junto com um monte de gente para deter o progresso da humanidade. Aí acontece uma, duas reencarnações, eu venho e percebo que progrediu, mesmo eu tentando impedir. Isso para mim já vai ser um castigo. Falando, ó, todo aquele trabalho e esforço não meu adiantou foi nada. jogado fora. Isso é um castigo. É, Do ponto de vista de quem o fez. Ele vai ficar, não, quanto tempo eu perdi? Poderia ter feito outras coisas, né? Tá contribuindo em outras pairagens, estou aqui, né? Tentei atrapalhar lá atrás, agora eu vou ter que auxiliar ou contribuir. Sem contar que eu gosto muito de uma figura de linguagem, de que às vezes uma pessoa que há duas, três reencarnações atrás era hábil com a faca, às vezes vem como cirurgião agora para dar a vida. Então a gente percebe que para aquele espírito bélico, se ele não reinterpretar isso, ressignificar, ele pode entender como um castigo. E aí é um entendimento dele, por mais que para todo mundo, nossa, é uma evolução, uma coisa boa, e ele pode entender. E todas as vezes que eu vejo essas falas, eu interpreto assim porque para mim faz mais sentido. Só é dito de uma outra forma, não só porque os espíritos
eram padres, bispos, etc., e era a linguagem qual eles utilizavam, como outra linguagem talvez não fosse entendível para a época. Porque até hoje, às vezes a gente fala e é difícil a gente assim entender, né? Dessa coisa, o Cristo interno, o Deus interior, o eu interior, deuses com D minúsculo. Até hoje é difícil da gente assimilar isso. Imagina naquele tempo explicar isso assim, de forma mais profunda, né? Realmente ia ser mais difícil. 782. Não há homens que entravam ao progresso de boa fé, acreditando favorecê-lo, porque o veem segundo o seu ponto de vista e frequentemente onde ele não existe? Pequena pedra posta sob a roda de um grande carro sem impedi-lo de avançar. Isso é clássico, extremamente comum. E às vezes nós fazemos isso quando a gente não está muito aberto a coisas novas. E quando eu digo assim, aberto a coisas novas, é entender. Entender, ler, pesquisar, aprofundar para saber a respeito. Se a gente não busca o conhecimento das coisas novas que aparecem ao redor, e não dá para saber de tudo, pelo menos daquelas que nos incomodam mais, a gente pode, a hora que perceber, já largamos de ser uma pedra, a roda passou, Ó, progrediu, a roda já passou mudou. por cima, né? A roda Exato. já. Exato, exato. Eu lembro que, assim, não tem muito tempo, a gente falava tanto de clonagem, clone, que era um absurdo. Hoje está tão cotidiano, assim, animais clonados, que ninguém nem fala disso mais. Olha, nossa. Enxertia em vegetais, em frutas, é tão natural que a gente nem sabe se a fruta que a gente está comendo na nossa casa ela tem os elementos que deveria ter. E assim, eu não estou falando que isso é positivo, não. Pelo contrário, talvez são coisas que a gente precisa, na verdade, saber mais, saber melhor, para que a gente possa progredir, mas para o bem de todos, como a gente tinha comentado, né? Então, se for uma coisa que for nociva para todos, na verdade, aí precisa ampliar ainda mais o debate. Roberto, eu achei, se você me permitir, eu achei muito interessante sobre essa coisa do castigo. É uma coisa Sim. que ainda é Eu, per- complicado. eu percebo que te incomoda bastante. Toda vez a gente tem que comentar. Quando falou, é, na Gênese, capítulo 11, Gênese espiritual, ele fala, a encarnação, não, que nós estávamos falando sobre a encarnação, que é pecado. Ele fala, a encarnação não é em absoluto, normalmente uma punição para o espírito, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. Aí ele vem dizendo aqui, ah, não sei se vocês estão vendo. Sim. Kardec afasta por essa definição os dogmas das religiões ancestrais, sejam cristãs, mas também do hinduísmo e budismo, que consideravam toda encarnação como um castigo causado pelo erro original de uma alma originalmente justa, sábia e virtuosa. Para o Espiritismo, a encarnação é um processo natural e progressivo, desde simples e ignorante. Bom, esse ignorante também, bom, deixa para lá. Meio pelo qual o espírito adquire progressivamente, por seu esforço, suas faculdades, inteligência, livre-arbítrio, senso moral e virtudes. Depois de centenas de vidas nas quais elabora a consciência de si mesmo. O mal é um abuso das paixões e dos instintos, a partir de um desvio de finalidade da inteligência, criando hábitos que são as imperfeições. E ele continua, porque é longa, mas deixa eu ver aqui. Essa condição trilhada por alguns pedirá conscientização e descondicionamento, denominados arrependimento, expiação e reparação nas palavras de Allan Kardec. O sofrimento moral é, então, inerente a essa condição de imperfeição.
O primeiro dura enquanto dura o segundo, e cessará quando aquele for superado. Obrigada, Beto. Que aqui tem tanta coisa para se falar e eu só gostei, queria deixar, porque é isso, porque quando se fala de castigo, eu sou assim, eu dei um exemplo na segunda-feira, que justamente algumas pessoas que leem os livros da codificação, ele disse, não, mas espera aí, esse vocabulário está aí, vocês estão dizendo, o próprio Kardec está dizendo. Aí nós temos que falar e explicar que não é bem por aí, porque já tive esse problema aqui, entendeu, Ben? Já tive. Então, é interessante, às vezes, conversarmos, como fizemos na segunda-feira, e esclarecer que não é bem por aí, foi na época, foi dos espíritos, que a maioria eram católicos. Obrigada, Beto. E a gente percebe que, assim, né, é necessário reinterpretar. Inclusive, se a gente parar para escutar qualquer estudioso de qualquer área, a gente vai perceber que eles vão estar reinterpretando todo mundo. Qualquer coisa. Se for ver um estudioso de filosofia, o que ele vai falar, reinterpretar Platão e Sócrates, é algo assim, não só mais avançado, mas com palavras modernas, demonstrando que, tipo assim, ele está atualizando o pensamento, demonstrando que algumas palavras que eram utilizadas lá hoje são absurdas. Como, por exemplo, na época deles, apesar da escravidão na época deles ser normal e muito diferente da que a gente passou, para eles era assim, natural, era tranquilo. É, Podia se ter e tá tudo certo. Isso, a hora que o intérprete vem trazer, ele precisa atualizar para aqueles que estão ouvindo sobre isso. De tipo, ó, apesar de lá ser aceitável, era diferente. E mesmo sendo diferente, não é justificável. A gente precisa entender que nessa parte eles estavam equivocados. E pronto, está resolvido. São atualizações que a gente precisa fazer sempre. 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das circunstâncias, mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. E aqui, de novo, e assim, por mais que existe uma parte filosófica da doutrina que ela não é muito fácil de ser explicada e muito menos ainda de ser entendível. Porque quando coloca que Deus lhe provoca, dá a impressão que, tipo assim, Deus fica lá esperando o momento oportuno e exato. Agora é o momento de fazer o vulcão entrar em erupção para é, mudar. Não é assim, né? Simples. As coisas vão acontecer devido a avanços tecnológicos, físicos, degradações, etc, 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 etc. Aquilo vai acontecer, Deus aproveita daquilo para ensinar alguma coisa diferente. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque, para mim, quando eu leio isso aqui, a transformação mais próxima que a gente tem foi a pandemia. Ah, então foi Deus que criou o vírus e soltou ele? Não foi. Não foi. O vírus, sabe lá como que aconteceu, se veio de um bicho, se não veio, se foi de laboratório, a gente não vai nem entrar nesse mérito. A questão é, espalhou devido à globalização do planeta Terra, devido à facilidade que a gente tem de migrar de um local para o outro hoje em dia. Por isso foi por todos os continentes. No entanto, acontecido o fato físico, Deus aproveita disso de falar assim: agora todo mundo olha para si mesmo. É interessante ficar dentro de casa? É interessante ficar recluso? Etc, etc. Ou seja, são reflexões internas que acontecem conosco, que nós vamos conversando em sociedade e percebendo, ó, acho que é necessário avançar, acho que é necessário melhorar, acho que é necessário pensar no outro. Ah, eu posso não desencarnar por ser mais jovem, mas eu não vou sair porque as pessoas mais idosas têm possibilidade de desencarnar mais facilmente. E assim por diante. Vários debates que foram entrando e a gente percebeu que nós estamos
muito mais interligados do que a gente imaginava, né? E É. cada ato meu aqui cria consequências no outro lado do mundo, como, por exemplo, possivelmente, porque existe aí uma corrente que tem dúvidas, possivelmente, o vírus da China esparramou para o planeta todo. Então, de um local, né, independente de como surgiu, todo o planeta foi atingido e ainda é atingido. E assim, todas as outras doenças que já existiram. E aí vem a reflexão. Até que ponto a gente pode fazer de qualquer jeito tudo sem falar para o outro, para o vizinho, para o próximo, para a próxima cidade, para o próximo país? Olha, cuidado, a gente percebeu que tal coisa aconteceu e pode não ser nada, mas pode ser. Só de prevenção, esse cuidado com o outro. Porque já que não é da minha pátria, mas é o que a proposta da doutrina espírita traz para mim, assim, de singular, trazendo que a humanidade toda é uma família só. Para mim, isso é muito singular, porque eu não vejo nos outros olhares de forma tão clara, igual a doutrina espírita fala: olha, somos responsáveis uns pelos outros, pela humanidade inteira. É uma coisa, né, Beth, que fica bem claro quando acontecem essas coisas, é que nós não somos seres separados uns dos outros. Essa separação foi criada pelo egoísmo humano. Como você falou, nós somos uma grande família, uma família universal, né? E essas coisas mostram para a gente isso, olha, o que afetou um lá, afetou o mundo inteiro. Nós estamos ligados, nós temos essa ligação. Nós somos, cada um é um elo de uma grande corrente. E a gente não pode imaginar que eu faço uma coisa aqui, vai ser dirigido só a mim. Não, vai afetar de alguma forma, aquilo vai afetar outros, né? É a questão da separatividade, nós não somos seres, nem entre nós humanos, nem sobre os animais, nem sobre a natureza, nós fazemos parte dessa, nós como encarnados, fazemos parte da natureza, não somos separados da natureza, a gente separa tudo, não é? Esse é um grande engano da humanidade, né? Uma outra coisa que eu acho muito importante, Beto, é a questão da crise. As crises fazem a gente caminhar. Tem uma frase, dizem que do Einstein, eu não sei se não é, mas também se não for, não tem importância, é uma frase importante, né? A crise é uma coisa boa, porque a crise desperta no homem a criatividade, desperta no homem a iniciativa para sair daquela crise, desenvolve inteligência, desenvolve um monte de coisa. Então, a crise a longo prazo, lógico, no momento traz sofrimento, traz um monte de coisa, mas a longo prazo ela traz benefícios, as crises em geral, né? E a gente não vê isso, né? Quanta coisa mudou depois da pandemia, hoje a gente tá mais, não sei, muitas pessoas, não são todas, muitas pessoas ficaram desequilibradas, mas muita gente está mais introspectiva, está mais pensando mais na vida, né? Mudando a sua forma de ver as coisas. A gente tem que ver esse lado também, né? Tem que ver esse lado, né? Eu vejo assim, nossa, só esse recurso que nós descobrimos por causa da pandemia, né? De estarmos aqui conversando, um em cada lado do canto do mundo, a gente trocando ideias, estudando junto. Isso foi devido ao isolamento da pandemia, e nós fomos em busca de outros recursos e descobrimos. Minha filha fala que eu sou como é que é, a poliana, né? Que eu sou muito otimista, eu vejo sempre, procuro sempre ver o lado bom das coisas. Eu sou mesmo, assim. E tudo tem o seu lado positivo, assim, com vistas à evolução da humanidade a longo prazo, não é? E nós estamos reformulando muitas coisas durante a Sim. pandemia. Uhum. Co- é, Houve questionamentos onde nós fizemos: o que adianta estar trabalhando tanto, tendo um salário muito bom, se você não pode desfrutar da forma que você quer? E às vezes entre famílias onde eu perco
não tenho tanto tempo para a minha família. E olha que muitas pessoas reformulou muito o seu posicionamento em relação ao próprio trabalho, ao próprio trabalho. E isso acho que foi muito interessante que você está falando em relação a isso. Que, que bom, né, que nós estamos, que isso ocorra, para que possamos refletir sobre os nossos atos. E isso é muito interessante. E a tecnologia, gente? E a tecnologia? E a tecnologia como nos auxiliou? E está ocorrendo isso? Pois é, obrigada. Sim, com certeza. A gente avançou em várias áreas e percebemos que precisamos avançar em outras, talvez não perceberíamos, assim, ou pelo menos a gente demoraria a perceber antes. Aí vem um comentário de Kardec. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, ele as derruba, com todos os que querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos, e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Adorei. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentânea que o atingem nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, admira os desígnios da providência que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de a haverem revolvido. Nota. Como se vê, por esse comentário de Kardec e pelas explicações dos espíritos a que ele se refere, o Espiritismo reconhece a necessidade desses movimentos periódicos da agitação natural, quer dos elementos, quer dos povos, para a realização do progresso, mas os admite como fatos naturais e não como criações artificiais a que os homens devam dedicar-se, em obediência a doutrinas revolucionárias. O que ele ensina é que o homem deve colocar-se, nesses momentos, acima de seus mesquinhos interesses pessoais, para ver em sua amplitude a marcha irresistível do progresso, auxiliando-a na medida do possível. Nota do tradutor. Então, já vai perceber que eu falei que gostei porque no Carnaval desse ano, no evento que eu participo, a gente ficou muito na lei do progresso por causa do tema que era desigualdades sociais, a revolução humana. E ele fala disso, resumidamente, disso aqui todo o tempo, né? E tudo aquilo que a gente pega de resolução que vai ser bom só para mim ou só para os meus, ela precisa ser revista urgentemente. E que é o comum de nós fazermos, né? A gente pensa assim, mas tal medida vai ser boa para... Aí vai para um determinado grupo apenas, boa para aquele grupo. A gente tem uma dificuldade muito grande em uma resolução ser interessante e ser benéfica para todos, né? É lógico que uma pessoa ou outra vai ter que abrir mão de alguma coisa, mas, né, chegar a um meio termo. A perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando, em lugar de avançar. Pelo menos do ponto de vista moral, pergunta de Kardec. É uma pergunta que a gente vê em casa espírita quase todo dia. Enganaste. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é mal e dia a dia corrige os seus abusos.
é preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Ou seja, lá na primeira parte, ele acaba falando, na verdade, a segunda parte do Livro dos Espíritos, ele acaba falando um pouco sobre isso da questão de assim, dessa interatividade entre encarnado e desencarnado. Porque a gente, muitas das vezes, a gente entende que se a gente olhar para a nossa história e olhar, por exemplo, lá o cristianismo primitivo, Jesus veio e tal, tal, tal. E às vezes a gente entende que todo esse período que até a Terezinha mencionou agora mesmo, quase uma grande parte dele negativo, acabou sendo necessário para a gente perceber se assim, por esse caminho não dá para ir. Se for para a gente utilizar os ensinamentos de Jesus para benzer espadas para socar no outro, não vai dar certo. Se for para a gente continuar utilizando versículos para dominar mentes dos outros, isso não vai dar certo. Então a gente vai percebendo que assim, vai chegando a excessos de tal maneira que hoje a gente olha para trás e fala, meu Deus, como as pessoas daquele tempo tinham coragem de fazer aquilo, né? É para a gente observar e ter bem claro, falar, ó, por esse caminho não devemos ir mais. E quando surgir pequenos movimentos aqui e acolá, com essas ideias, a gente fala, ô, por aí não, por aí a gente já foi, não deu certo. Isso não dá certo mais. Acho interessante essa fala, porque esses movimentos, apesar de existir ainda, eles são pequenos. E a gente precisa ter muito claro isso em mente. A maioria das pessoas levantam cedo, vão trabalhar, busca o seu sustento, tem família e ama pessoas, o que faz, e tenta ali contribuir, nem que seja de forma singela, para pelo menos o seu ambiente melhorar, consequentemente o mundo melhorar. E se a gente ficar focado só naquilo que vem de notícias ruins, dá a impressão que é o contrário, né? Que o mal domina por todo quanto é lugar, porque são as notícias mais disseminadas, porque elas nos atraem mais, então a gente presta atenção melhor nelas, pelo menos a maioria de nós, a grande maioria de nós, e às vezes a gente pode perder a sutileza da bondade divina passando assim, ó, na nossa frente o tempo todo, porque é muito sutil, né? Ontem, no nosso estudo, nós falamos sobre isso, no nosso estudo no centro, né? Nós temos o nosso grupo também online. E saiu justamente esse assunto. Ah, vai estar piorando, tem mais violência, tem mais não sei o quê. E nós conversamos justamente, é que está aparecendo mais, a mídia mostra muito mais coisa negativa, muito pouca coisa positiva, não é? E outra é assim, basta a gente olhar ao nosso redor, entre os nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos, a maioria, não é todo mundo trabalhador, que cumpre os seus deveres, cuida da família, não é? A gente vê, não é? Se fosse assim, em todos os ambientes, todas as famílias, ia ter bandido, ia ter criminoso, nem não é assim. As pessoas estão aí trabalhando, cuidando, né, cumprindo os seus compromissos, tudo direitinho, né? Então, não é dessa forma, é como é mostrado para nós e como você falou, Beto, a gente se liga muito no negativo. A gente se liga e fica comentando e conta para um e conta para lá, viu o que aconteceu, viu? Aquilo vai crescendo, né? Na nossa cabeça, né? E ainda hoje, talvez algumas pessoas tenham essa percepção de crescimento, porque hoje tem uma coisa que talvez não acontecia há 100 anos atrás, para trás. Hoje existe uma indignação coletiva de algo que acontece lá na Índia e não interfere na minha vida, mas me deixa indignado. Como assim? Verdade. Como assim homens podem estuprar mulheres e não acontecer nada com eles? Isso é comum e natural. Isso deixa Uhum, indignado, porque eu penso, poderia ser minha mulher, poderia ser minha mãe, poderia uhum. ser minha filha. Não quero isso para ela. Então, isso não tinha. E por isso que talvez dá uma impressão de que o mal cresceu, porque a nossa indignação cresceu muito. E antes, não é com os meus, tô nem aí. E isso a gente precisa ter claro na nossa mente. E perceber que ao contrário, nós estamos buscando um mundo melhor para todo mundo, que é o contrário do que a gente entende que, na verdade, a violência está crescendo. Fala, não, que agora qualquer gesto de violência a gente fala, opa, por aí não dá.
Ah, mas foi lá, Verdade. não sei na onde. Não, não importa. Então lá tem que mudar. Lá tem que mudar, lá não pode continuar de jeito, não. 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Isso é maravilhoso. E a gente percebe assim, só dos últimos 70 anos, a gente falava sempre 50, né? Mas tem que lembrar que passou. Os últimos 70 anos, 100 anos, nossa, nós avançamos de forma tecnológica e intelectual de forma assim avassaladora, ano após ano. E a hora que a gente pensa assim, não vai ser mais, a gente avança mão um pouquinho. Nas últimas 3 semanas, aquele telescópio James Webb descobriu novas galáxias que demonstrar para os cientistas que as teorias que a gente tem precisam, no mínimo, ser revistas. Eles vão Uhum. estudar e, se comprovado o que eles observaram, o que eles entendiam de como era a formação da galáxia, de cosmologia, precisa ser revista. Está errado. Ou seja, demorava pelo menos 500 milhões de anos para uma galáxia se formar e começar a ter luz, e eles perceberam galáxias muito mais antigas, bem antes desse tempo, com luzes. Se for galáxia, porque foi só as primeiras fotos, né? 6 galáxias fotografadas. Se forem fatos e não apenas evidências, vão ter que reformular livros didáticos para a gente perceber assim o quanto é rápido hoje em dia. O que semana passada era uma verdade, hoje é uma dúvida. Uhum. É verdade, é isso mesmo. E é fantástico isso, né? Ah, é maravilhoso, né? Então a gente percebe que o progresso intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que por sua vez incita o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo, moral como no físico, e que o próprio mal pode sair o bem, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará sempre algum tempo, modif- modif- modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que existe, além do gozo dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Ver Egoísmo, capítulo 12. Uma coisa que ele coloca aqui que eu acho que é interessante falar, que tipo assim, quanto mais o progresso intelectual avança em detrimento ao moral, porque ele avança muito mais rápido, e não para de jeito nenhum, e às vezes o moral dá uma pausa, ou vai mais lento, a gente acaba que ele fala de duplicar os vícios, porque se a gente encontra coisas materiais que nos ferem os sentidos novas, nós iremos fabricar novas vontades, novas formas de saciar esses sentidos. É extremamente lógico e natural. Por exemplo, né, quando surgiu o avião, para quem já gostava de ir para um local para fazer, vamos dizer, vou ser simples, coisas erradas, agora ele pode ir para mais longe para ninguém ficar sabendo. Então, assim, sendo simples, bem simples. Uhum. Então, a gente percebe que realmente é fácil. Se a gente não cuida desse progresso moral, ele pode, assim, ficar cada vez mais lento, dentro de nós. Bom, aí lá no capítulo 3 do egoísmo, tem uma pergunta, que não sei o quanto que a gente vai avançar aqui, mas essa aqui eu acho interessante, porque você viu que ele pergunta qual é, e aí os espíritos respondem o orgulho e o egoísmo. Eles põem dois, né? Colocando eles entrelaçados. E aí nessa aqui, entre os vícios, qual podemos considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim,
porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. O que a gente percebe nas respostas, eu vou comentar isso porque a gente participa de vários grupos de estudo e às vezes entra-se numa dialética inútil. Qual que é o pior vício? Qual que é o... E aí fica uma discussão, orgulho ou egoísmo? Não parece que eles trabalham sozinhos, né? Parece que o egoísmo e o orgulho, eles nunca estão só. Eles sempre estão juntinhos. Então, às vezes, a gente fica assim, numa dialética, num entendimento, tentando descobrir qual que é qual. A questão é, todas as vezes que eu penso em mim primeiro, seja porque eu acho que eu sou o melhor, ou porque para mim tem que ser o melhor, que aí seria a classificação de egoísmo e orgulho, e isso vai trazer, em consequência, essa questão do que ele chama dos sentidos, né? Os meus vícios para fora, seja falar, comer, beber, enfim, seja qual for o tipo de vício, porque quando a gente percebe que ele coloca vício, as pessoas chamam de vício moral, mas o meu entendimento é vício seria egoísmo, orgulho, os outros seriam vícios, e os outros que seriam deveriam ter um adjetivo, vício mesmo é o egoísmo, maledicência, etc. E aí, se a gente observasse para isso, de tipo, olha, eu tomei essa atitude, será que foi pensando no coletivo, justiça, amor, caridade, ou foi porque eu fui egoísta, ou porque eu fui orgulhoso? Será que eu falei isso? Será que eu agi assim? Será que eu agi assado? Aí talvez a gente tivesse um melhor autoconhecimento de nós mesmos, ao Isso. invés de sempre responsabilizar coisas exteriores a nós. Eu acho interessante. Arrumar justificativas, né? Ficar Sim. justificando, né? Então, essa questão dos dois, egoísmo e orgulho, está muito ligada, né, Bê? Muito entrosado, porque se eu sou egoísta, eu quero as coisas mais para mim, é porque eu me acho melhor que os outros, eu sou orgulhosa, não é? Uma coisa é consequência da outra, né? Tá? Então, bem ligado mesmo. Verdade. Questão do egoísmo fundado no interesse pessoal parece difícil extirpá-lo inteiramente no coração do homem. Chegaremos a isso? Assim, tem algumas perguntas para mim todas as perguntas são fantásticas, mas tem algumas do Kardec que assim, elas são de exposição interna total. E eu acho muito interessante a gente ler como se fosse a gente fazendo a pergunta, né? Não Kardec fazendo as explicações, é a gente fazendo. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Esse é Então, um aí eu ponto falo assim, chave. de três coisas essenciais, da gente estar sempre nessa busca espiritual interna, para mim, não para o outro, não o que que o outro precisa, o que que o outro tem que ouvir, o que que o outro tem que ler, e perceber que elas, se bem direcionadas dentro de mim, elas vão me auxiliar, inclusive na minha interação com a matéria, o que a gente chama de matéria, e essa interação seja mais fluida, mais conectada, e não separada, igual a gente costuma fazer, e precisa dessa questão interna, está, pelo menos eu querer mudar, para que eu possa reformar essas instituições humanas. E as instituições humanas, todas, né, tanto privadas quanto públicas, precisam ter esse olhar mais profundo. E aí eu fico pensando que a única forma de, quando a gente pensa em instituição, é lembrar que essas instituições, privadas ou públicas, precisam sempre lembrar que está lidando com os seres humanos e não com números. Acho que já auxiliaria muito. Ah, esse mês morreram só 1.000. Aí se você muda, fala, não, esse mês morreu 1.000 pessoas, eram mães, eram pais, eram filhos, haviam pessoas que amavam,
Havia pessoas que depositaram ali amor, esperança, fé durante um período da vida. Muda, né? Ficou humano. É Por isso que eu verdade. acho que ele chama de instituições humanas. Porque a gente precisa lembrar que elas são humanas. Precisam parar de tratar as coisas como números vazios, né? Sem importância. Eu acho Era que já uma auxiliaria. instituição que é de fundamental importância e que precisaria ter mudanças assim radicais é a instituição da educação, da escola, né, Beto? Porque é baseada em competição. A competição gera o egoísmo, gera orgulho, não é? Então, ontem eu estava assistindo um vídeo, né, do Paulo, e ele falou sobre isso. É tudo baseado na competição. Quem tira a nota maior, quem, né, no esporte, quem ganha, para um ganhar, os outros têm que perder, né? Então, é tudo, a nossa sociedade, a nossa educação é baseada em competição. Isso alimenta o egoísmo e o orgulho, né? Enquanto não mudar essa mentalidade, vai continuar, porque é dessa forma que a gente é educado, que a gente cresce, que a gente vive, a nossa sociedade dessa forma, né? Então, tem que mudar a competição para a colaboração, não é? Maravilhoso, viu, Terezinha? É isso mesmo. Eu lembro que nas nossas conversas, né, nos estudos lá, a gente tem dois professores na equipe. E aí eles falavam, todo mundo fala que tem que mudar a educação, mas ninguém fala qual seria essa educação, porque quando a gente fala para as pessoas leigas, elas talvez pensam assim, então tem que ensinar português, matemática, algoritmo na Uhum. escola, e não é dessa que o Kardec está falando. Está falando exatamente dessa aí que você falou. A questão da competição, a questão de ser melhor que o outro, de ter que se destacar, etc, etc, etc. Realmente, é dessa educação que ele É fala. como Kardec fala lá no livro, aí no livro dos Espíritos também, acho que é na lei do trabalho, se eu não me engano, né? É a educação, não a instrução, é a educação que vai mudar a sociedade, né? E a educação, não aquela educação pelos livros, por regras, mas a educação que forma o caráter. É essa educação que vai mudar, né? E as pessoas se apegam o quê? Na instrução. Tem que Sim, saber bastante, tirar nota boa para ter um bom emprego, ganhar bem, não é nessa mentalidade, né? Tudo bem, é importante trabalhar, ganhar, tudo importante. bem, né? Mas a gente não pode ficar só nisso, porque isso vai alimentando orgulho, vaidade, ambição, ganância, não é? E o Sim, nosso mundo vai demorar mais, né? concordo plenamente, é isso mesmo. 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra? É certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo assim como perdem as outras impurezas. Não tendes na terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Existem em maior número do que julgais, mas conheceis poucos, porque a virtude não se procura fazer notar. E se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. É aquilo que a gente estava falando sobre a questão do que é exposto e o que não é, né? Aliás, as coisas singelas, às vezes nós mesmos, às vezes não damos muita importância. A pessoa fala assim, nossa, eu achei 10 reais e aí fui em tal lugar, achei o dono e entreguei. Aí a gente fala assim, não, que interessante. Não, a gente fala assim, não fez mais que a sua obrigação. Então, não fere os nossos sentidos. Agora você fala assim, eu vi a pessoa estava com a nota, eu peguei os 10 reais e saí correndo. Nossa, que absurdo! Como que você teve coragem? Então, assim, até a forma de auferir os sentidos nossos precisa de uma educação de, opa, eu preciso elogiar, enaltecer, mas pelo menos eu tenho que olhar e falar, nossa,
Se num dia eu estiver numa situação parecida, eu quero agir como ele agiu, porque eu acho Sim, que é é o verdade, é um ideal. bom exemplo, né? Lógico. É, o Minha neta, egoísmo, a minha, só minha neta, ela tem 12 anos, e ela falou que na escola ela encontrou uma nota de R$ 50 caída no chão, né, na escola. E eu falei, aí, o que que você fez? Ah, vó. Aí eu perguntei, eh, eu fui perguntar quem tinha perdido dinheiro, né? Aí um menino falou que perdeu. Aí eu falei, você, são R$ 50? Ela falou, ele falou, é, né? Aí ela falou, não sei se ele falou a verdade. Eu falei, olha, você agiu certo. Só que da outra vez você não fala o valor para ele. Fala, deixa o outro falar o valor para ter certeza se era dele mesmo. Foi é uma ingênua, boa né? estratégia. Ela foi ingênua, mas o impulso foi bom, né? Ela foi procurar o dono, ela não ficou com o dinheiro, né? É interessante. Pelo menos do meu ponto de vista, e talvez eu esteja equivocado, não sei, acho que você agiu da maneira correta. Isso é educação. Falou, ó, realmente, tem que devolver. Mas para devolver, para mim isso é educação. Né? Se É, fosse então, o aham, inverso, né? Para mim isso é educação. uhum. 916. O egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Quanto maior é o mal, mais horrível se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal e se ajudando reciprocamente, pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não mais se verão homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. É de tanta beleza que fica difícil de comentar. Ó, que beleza. Muito bonito, né? É um fato, né? Por exemplo, a falta, a fome, existem pessoas que passam fome, né? A fome não é falta de comida, é o excesso de egoísmo. Porque se não fosse egoísmo, não faltaria comida para ninguém, né? Exato. E pensar sobre isso é, faz a gente assim analisar por uma outra perspectiva de talvez a gente não ter visto esses detalhes. Que é aquilo que a gente está falando, né? Detalhes foi aparecendo, a gente não viu, mas chegou num excesso de tipo, opa, a gente precisa observar, né? Prestar mais atenção em pequenos detalhes para a melhoria de todos. Aí ele indica 784. A perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando, em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral, que é o que a gente tinha já visto anteriormente. Era só para mostrar que ele estava indicando e estava mostrando que está visto. 917. Pulou 916? Pulou ou você já leu? Já li. Essa é o egoísmo longe de Ah, diminuir. tá. Aí ele indicava o 784, eu só fui lá Ah, para tá. mostrar que a gente já tinha lido. 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as
usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tal alto grau, tal alto, que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir, ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, ele combate necessariamente o egoísmo. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva, vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele. É levado a se ocupar de si mesmo mais do que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. E este pensará menos em si mesmo quando vir que os outros o fazem. Sofrerá, assim, a influência moralizadora do exemplo e do contato, em face do atual desdobramento do egoísmo. É necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros, que, em geral, não o reconhece. É a esses, sobretudo, que possuem essa virtude, que está aberto o reino dos céus. A eles, a eles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos. Pois em verdade vos digo que no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo, será posto de lado e sofrerá no abandono. Fé não. Trouxe umas 5 falas de Jesus aqui. É muito interessante que o Fenelon, por isso que eu comentei que, assim, uma coisa que eu acho que a gente precisa habituar é fazer a pergunta pensando sermos nós quem está fazendo, e não Kardec, porque senão fica sempre na conta do terceiro. Porque se a gente for vivendo na sequência, Kardec vai perceber que nós temos uma dificuldade em cuidar desse egoísmo, acolher, destruir, o nome que quiser dar, esse egoísmo, para que ele se transforme em algo mais evoluído. E aí, a hora que ele pergunta qual o meio de destruir, ele falou aqui em cima, nossa, a gente leu aqui, ó, no 915, o reino do bem absoluto. Aí vem falando, tá, tá. Aí quando ele pergunta qual o meio de destruir, ele, Fenelon, responde exatamente. Olha, se você for mais fraterno, justiça, amor, caridade, auxiliar, enxergar o outro como o outro, acabar com essa competição, lá no final ele fala assim: esse que é o exemplo já estará vivendo no reino dos céus. Está aberto o reino dos céus. Olha que interessante. Demoram as 4 respostas para eles falarem a resposta total das perguntas anteriores. Por isso, pegar somente, porque às vezes é necessário, mas somente perguntas isoladas, podem fazer escapar essa capacidade que a espiritualidade tem de ir respondendo gradativamente para a gente consiga degustar, compreender e entender conforme a nossa capacidade, que é a capacidade de cada um. E aí, Acompanhar esse raciocínio, né, Beto? Acompanhar o encadeamento do raciocínio, né? Para a ideia, chegar ali no ponto, né? É muito E, interessante. e o Fenelon, que foi bispo, né? Quando ele fala do dia e do juízo, e fala sofrerá de lado, ele está reinterpretando Mateus capítulo 25, a É, chamada escatologia, né? Ele fala no dia do juízo e tal, que é exatamente o que Jesus fala. Ah, porque naquele dia é. eu virei e falarei assim, bendito sois vós que tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive nu e descalço e me deste de vestir. Ele pega isso e transforma numa linguagem do século XIX. Alegorias, né? Alegorias que ele usava.
Sabe o que achei bastante interessante também nesse texto? É algo que eu também venho pensando bastante, a questão do egoísmo, né? Então, para acabar com o egoísmo, é lutar contra o egoísmo? Não, não é lutar contra o egoísmo. É você aprender o outro lado, estudar o que é caridade, assim, né? Vai se impregnando, né, dessas ideias de caridade, de amor, de fraternidade, porque o egoísmo vai desaparecendo naturalmente, né? Então, não é brigar contra, é cultivar o oposto, cultivar a qualidade oposta, né? Eu gosto muito de uma frase da Madre Teresa de Calcutá, acho que eu já que falei aqui, não sei, eu repito muito essa frase. Ela fala assim: se me convidarem para um movimento contra a violência, eu não vou participar. Mas se me convidarem para um movimento a favor da paz, eu vou. Entendeu? É ir para o positivo, não para o negativo. Lutar, ela fala, eu não vou gastar minha energia com coisa negativa, porque eu vou dar mais força para o negativo. Então, eu vejo assim também as nossas fraquezas morais, não é brigar contra. Isso vai trazer angústia para a gente, né? Desequilíbrio. Não, vamos ver o que que é o oposto. O que que é o oposto do egoísmo? É o altruísmo, é a caridade, é o amor ao próximo. Vou começar a trabalhar isso, né? Que naturalmente, né? A gente vai modificando esse quadro nosso aí de egoísmo, né? E Hoje ele fala isso fala, nesse texto, estudar o fala, Espiritismo, ver o que que o Espiritismo ensina, né, a respeito, não é? fala. Hoje, mas eu estava vendo aqui um pequeno vídeo, né, do Instagram, e a pessoa estava falando assim, que estava contando a história de um rapaz que estava na igreja, preocupado com o que poderia acontecer. O pastor falou para ele: vá, faz um exercício. Pega 2 copos d'água e anda pela igreja inteira e volta aqui com os 2 copos cheios, pode deixar cair nada. E a igreja é muito grande, ele pegou os 2 copos e foi. Passado o tempo que tinha, ele passou por toda a igreja, voltou, falou: tá aqui, pastor, os 2 copos, cheinho, deixei derramar nada. Ele falou assim: e como foi? Você falou com alguém, escutou fofoca, sabe da vida de alguém, o que está acontecendo por aí? Não, não sei de nada, eu estava focado somente no copo. Exatamente o que você falou, eu lembrei na hora da história que eu vi agora mesmo. Exatamente. Direto as pessoas ficam assim, mas é, pelo menos são formas de falar, né? A doutrina espírita é contra o aborto? Não, a doutrina espírita não é contra o aborto. A doutrina espírita é a favor da vida, é diferente. A mim é muito diferente, porque são todas as vidas, não uma só. É Todos os verdade. envolvidos precisam viver. Então, para mim, ela é a favor da vida. Então, a discussão acho que fica mais rica, fica mais bela, né? Quando a gente foca na solução e não no problema. Falta 1 minuto, então acho que não dá tempo. Tem explicação dessa que indica as que a gente estava e parece que virou um looping, viu? Parou no 917, né, Beto? Aí tem É a uma fala continuação, do não é Kardec. isso? Tá. Não é, Beto? Aí tem continuação, né? Ela tem uma continuação, né? Uma louváveis esforços e tal, que aí mostra vários outros pontos, mas é uma fala do Kardec, né? Porque está em itálico, por isso que eu sei que é do Kardec. Uma fala grande do Kardec, e aí ele indica algumas outras. Ele indica 872, que a gente já viu, 784 a gente já viu. Aí Já viu, né? voltaria na. Não, aí acaba. Aí finalmente acaba. Ou não, deixa eu ver. Só, eu vejo só tem a mensagem de Fenelon aqui, hein? Depois da mensagem do Fenelon, para mim tem uma fala do Kardec. Ah, o homem quer ser feliz? Louváveis esforços são feitos, sem dúvida, para ajudar a humanidade a avançar. Ah, Tem aí? Muito bem. tem, Aqui, ó, é a tem, 917, né, tem. que a gente leu. Aí tem a resposta. Acabou. Aí tem uma fala Acabou do o Kardec. Fenelon, aí vem o comentário de Kardec, né? Hum. Aí É termina, por, então.
Aí no comentário do Kardec ele indica duas que a gente já leu. Aí Ah, essa terminaria aí sim. aqui. Só que a gente estava lá na 780, que foi indicado lá no que é o Espiritismo, e a gente foi Então, até qual- aqui, ó, até 785. Qual o Isso. maior obstáculo ao progresso? Aí aí, teria um outro comentário do Kardec. aí Aí depois do 917 a gente vai continuar ali, do 785, então, né? Mas Ou já acabou? lemos, já vimos. não, Não, a a gente partir. é, Ah, já- aí seria porque 786 muda, né? tá. Isso, Então aí já termina, certo? terminamos. Seria só o É. Então, comentário do Kardec, só o se comentário. necessário, né? Se É que a necessário. semana que vem sou eu, preciso saber direito onde que parou, É. para não me Exato. Só atrapalhar. esse comentário, então, Terezinha. Aí Ah, voltamos. aí voltamos, vai para a Revista Espírita, né? Não, peraí. Terminou o 780. Aí É. terminou, terminou. A Revista Espírita, Janeiro a, de mil inter- oitocentos e a, sessenta e inter- dois. a interpretação da doutrina dos anjos decaídos já foi? Já foi Isso. feita? Não, não. Vamos Tá. ver. Porque Aí após nós o. vamos ver. É isso que eu estou falando, a gente vai para a Revista Espírita. É, Tá bom. pronto. Beto, gratidão. Você Obrigada, gostaria de deixar Beto. alguma reflexão dentro daquilo que nós estudamos hoje? Eu gostaria só de agradecer. E a única coisa que eu acho que dá para falar é esse olhar de quando a gente se deparar com os ensinamentos espirituais, a gente se sentir inserido neles. As perguntas e respostas são para aqueles que estão em contato. E eu acho que isso vai nos engrandecer mais do que ficar pensando que seria bom para o outro ou não. Ou exemplos externos a nós. O outro faz, o outro deixa de fazer. Não. Se chegou até a mim, é para mim. É só isso mesmo. Verdade. Bom, obrigada. Então, até a próxima. Semana que vem com Terezinha. Tchau. Próxima.